Inflamatórios em excesso estão a corroer o fígado de Moser, mas os médicos do Benfica garantem que o jogador não tem hepatite. A mancha negra da fraude fiscal já chegou à Académica de Coimbra. As modalidades amadoras não cobravam IVA às empresas patrocinadoras. Afinal, Luís Santos voltou com a palavra atrás e vai manter-se em funções na Federação Portuguesa de Handball, a uma semana do início do Europeu de Séniores. Boa tarde. Moser não tem hepatite. Esta é pelo menos a convicção dos médicos do Benfica, que assim contestam o diagnóstico brasileiro. Os médicos da seleção canarinha garantem que o afastamento do central benfiquista se deve a um problema hepático, possivelmente causado por excesso de antibióticos. Moser não joga no Mundial dos Estados Unidos. O jogador foi afastado da seleção brasileira por razões médicas. Mas para Bernardo Vasconcelos, o caso curava-se com uma semana de repouso. Moser, nas análises de rotina que tinham feito, tinha apresentado umas transaminases ligeiramente elevadas acima do normal. O Moser está perfeitamente assintomático, sente-se bem. Penso que, segundo a indicação dele, fez 2 bons treinos em termos físicos, sem limitações nenhumas e sem queixas. Os médicos da seleção do Brasil consideraram que esta elevação das transaminases levaria a um repouso do atleta, talvez durante um mês, e que, portanto, não deveria continuar nos trabalhos da seleção. Eles atribuíram também isto, provavelmente, a um medicamento anti-inflamatório que ele está a tomar e que vinha a tomar já desde Lisboa, devido exatamente à pequena entorse que tinha feito no joelho direito. Desmente, portanto, os rumores da hepatite que o jogador está a ter? Sim, não há hepatite nenhuma. Eu sei também que as análises foram feitas para a hepatite no Brasil são negativas. Os médicos brasileiros nunca falaram em hepatite. Moser é esperado amanhã em Portugal e, se a situação se mantiver, o jogador pode alinhar ainda esta época à revelia das indicações dos médicos brasileiros. Há instantes soubemos que Moser estará de volta a Portugal na próxima quarta-feira, onde efetuará uma biópsia para determinar se a possível hepatite é de origem viral ou tóxica. O fim do paraíso fiscal na histórica Académica. É mais um caso de faturas falsas que a SIC desvenda. As modalidades amadoras da Briosa não cobravam IVA às empresas patrocinadoras e o valor dos recibos era bem elevado do que o dinheiro entrado no clube. Um tráfico de faturas descoberto pelo fisco. A dívida anda pelos 27 mil contos. Agora quem vai ter de pagar é a Direção-Geral da Associação Académica, porque as secções amadoras não têm personalidade jurídica. Julgavam que estavam isentas do pagamento do IVA como instituição de utilidade pública. Um negócio furado é a história das faturas falsas que envolvem a Académica de Coimbra. O problema aparece quando as finanças começam a apresentar-nos faturas, não é? Cópias de faturas relativas à Associação Académica, e nós começamos a constatar que a maior parte das secções da Associação Académica estavam realmente a passar faturas falsas, estavam a passar faturas por montantes muito superiores àquilo que realmente recebiam e não pagavam ou não declaravam nada do IVA que é correspondente. Um caso de fraude fiscal reconhecido pelos próprios dirigentes. A secção de handball será inclusive a que terá valores mais altos. Quer precisar o número? Não preciso, pelo simples facto que não tenho conhecimento. Na secção de patinagem nunca se passou uma fatura superior ao dinheiro recebido? Repare, efetivamente, se quer que responda com verdade, efetivamente passou-se. Eu, dirigente, me confesso, mas agora quem tem que pagar a dívida é a Direção-Geral do clube, porque as modalidades amadoras não têm personalidade jurídica e as faturas foram assinadas em nome dos estudantes. Essas secções fazem asneiras, quem tem que pagar é a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, sem ter nenhum controle e nenhum método eficaz de intervir na ação das secções. Por isso mesmo é que os estatutos estão a ser revistos, porque se chegou a essa situação insustentável, dessas verbas astronómicas e outras questões de dívidas que as secções foram contraídas e depois não podem assumir. Mas além dessa situação de fraude, houve uma situação de incúria, de negligência da parte de quem esteve na Associação Académica durante o tempo que mediou entre a publicação desta lei e o tempo que foi lá a fiscalização e descobriu o problema. Um ataque de vigário às anteriores direções gerais, que atinge Fernando Guerra, um antigo presidente da Associação Académica, atual diretor do basquetebol. Penso que não é um ataque direto, é uma opinião que ele tem e é Mas tem fundamento esta opinião ou não? Com certeza, se ele emite uma opinião dessas, terá as suas razões. Mas concorda? Os seus motivos. E num ponto todos concordam. A Académica é uma vítima de um problema generalizado no desporto português. O Boa Vista, sendo um clube de bairro com 5 mil sócios, tem um esquema montado, ou terá. Eu também não tenho provas concretas, que terá um esquema montado deste género em todo o país. E o que dizem os anunciantes é que não tem nada a ver com esta guerra.
As finanças vieram cá recentemente, exatamente ver os recibos de handball por causa do IVA. Suponho que estava tudo em ordem. A SIC quis saber se a Direção Distrital de Finanças vai suspender ou não o processo de fiscalização às empresas patrocinadoras da Académica. Quisemos saber ainda porque é que o processo de fiscalização só se iniciou na gestão de António Vigário, uma direção-geral sem ligações partidárias. A tudo isto, o Dr. Amâncio Guerreiro não quis responder. Mandou dizer que só está disponível daqui a 2 meses. E até lá, todas as empresas estão sob suspeita e o silêncio só beneficia os infratores. À porta das finanças de Coimbra, Daniel Cruzeiro, SIC. Presidente amigo, as associações estão contigo. Este voto de confiança a Luís Santos saiu da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Handebol, onde ficou assegurada a realização do Campeonato Europeu. Este encontro foi paralelamente de protesto. As associações lamentaram que o financiamento da Secretaria de Estado ao Europeu só tenha sido garantido há dias e, sobretudo, para indignarem-se com a falta de resposta ao pedido de naturalização dos 2 russos que querem jogar na Seleção Nacional. Palmas para o handebol e para o esforço dos seus promotores. Críticas para o governo que abandonou a Federação Portuguesa de Handebol na altura em que esta mais necessitava de apoio. E é mau para a democracia, é mau para a sociedade civil que o Estado perca credibilidade na honra dos seus compromissos. Portugal tem a honra de organizar o Campeonato da Europa de Handebol, mas o governo não honrou os seus compromissos a tempo e horas. Comprometeu-se a dar 105 mil contos e ainda não deu. Nem assinou o contrato de programa para apoio às infraestruturas de Almada. O campeonato arranca já no próximo dia 2. Há qualquer coisa de estranho em todo este processo, porque nós entregamos o orçamento e a base do trabalho e da candidatura ao Sr. Ministro Couto Santos em 1992. Foi-nos dado todo o apoio verbal. Foi preparada uma carta que, aliás, serviu de suporte à nossa candidatura do Ministério em que o Estado português estava completamente ao lado da organização. Foi imediatamente disponibilizada uma pequena verba, na altura, isto foi em dezembro, enfim, foi perto do fim do ano, no Ministério. E depois, esse orçamento previa a entrega das tranches e, por um processo inexplicável, essas verbas nunca foram disponibilizadas à Federação. Também o Ministério da Administração Interna não deverá atender ao pedido de naturalização dos 2 handebolistas russos do ABC de Braga, que muito jeito fariam à nossa seleção. A Federação diz que é um caso de discriminação, uma vez que a naturalização foi conferida a outros jogadores com base nos serviços prestados à nação. Não se sabe é quais. Quando se analisa a lei exatamente nesses termos, significa que quem despacha pode despachar discricionariamente, até porque não fundamenta, e foi o caso do atleta Marinov búlgaro, naturalizado com 3 anos em Portugal, e a quem foi dada a naturalização, sem se ter justificado ou evocado com que serviço relevante prestou ao país. Há quem lhe chame sovinice legislativa. Estes fatores levaram o Presidente da Direção a demitir-se, uma posição que poderá não ser irreversível, uma vez que as 15 associações presentes na Assembleia Geral Extraordinária de Aveiro apelaram ao regresso de Luís Santos. Ainda no handball, mas no Benfica também existem problemas de financiamento. É que continuam por aparecer 50 mil contos que garantem a continuidade da modalidade. Os sócios já protestaram junto ao Presidente, que primeiro anunciou o abandono, mas depois reconsiderou. Os associados sabem que é tempo de cortar despesas, mas queixam-se da parcialidade na análise da direção. O handebol aos pontapés. Estamos a jogar futebol, já acho que já não vale a pena continuar a jogar handebol. Eu estou a ser um pouco irónico, claro que a partir da próxima segunda-feira nós vamos trabalhar para tentar conquistar a Taça de Portugal. Nós fomos apurados para a final fora e está no espírito de todos os jogadores. Embora a profunda tristeza que toda a gente sinta com esta decisão da direção do Benfica, nós prometemos a nós próprios que vamos tentar representar dignamente o Benfica na Taça de Portugal e vamos tentar ganhá-la. Um grupo de sócios foi hoje a pedir contas a Damásio. Não querem o fim do handebol no clube. O Presidente começou por lhes dizer que já não era uma questão de verbas. O handebol tinha os dias contados. Mas no final do encontro, mudou de discurso. O handebol do Benfica, nos termos daquilo que o Presidente da Direção referiu a um grupo de sócios que estiveram com ele hoje, poderá continuar desde que se consiga um conjunto de patrocínios que levem a um montante global aproximadamente 50 mil contos, o que passará também pela cedência de 2 topos de publicidade no pavilhão Borges Coutinho e, portanto, a capacidade, digamos, e a garantia financeira de que assim será. Mas dinheiro já havia, só que
O patrocinador era concorrente do futebol e, por isso, foi recusado. O patrocínio que nós tínhamos conseguido em publicidade estática, em patrocínio de sponsorização de camisolas e nas tais receitas inerentes à prática da própria modalidade, com o que eu frisei há pouco, cobriam os 65 mil contos de despesa que pretendíamos fazer com o handball. Só que a direção não tem poderes para acabar com modalidades, só o pode propor ao plenário de sócios. Por outro lado, na última Assembleia, a direção prometeu que iria continuar as modalidades e, nomeadamente, há uma proposta que terá que ser discutida na próxima Assembleia Geral de aumento de cotas para, precisamente, financiar as modalidades amadoras. Em todo o processo, há um caso curioso. Carlos Moia prometeu na segunda o que não pôde cumprir na terça. Com o caricato ainda de ter havido do responsável, do diretor responsável, o Sr. Carlos Moia, ter reunido os atletas num jantar na segunda-feira, onde deu garantias de que tudo continuaria, que não haveria qualquer problema, e na terça-feira há uma decisão da direção, contrariando a decisão anterior, e até um compromisso já havido com o atleta para a continuidade para a própria época, neste sentido. Portanto, acabaria a modalidade no clube. Os sócios reconhecem que os tempos são de austeridade, mas quando a bolsa aperta, tem que ser para todos, incluindo o futebol. Claro que sim, porque o futebol é o responsável, conforme os números aprovados na Assembleia Geral pelos sócios do último relatório de contas, é o principal responsável pelo buraco financeiro do Benfica. Porque o prejuízo que o futebol deu à época passada cobre cerca de 70% do total do prejuízo verificado no exercício anterior. As águas agitam-se na luz. Damásio vai pela primeira vez enfrentar uma Assembleia Geral onde os aplausos não são garantidos. Entre os 150 melhores nadadores do mundo estão 10 portugueses. É um bom resultado, levando em linha de conta o déficit de infraestruturas. O diretor técnico mostra-se satisfeito e já só pensa nos Mundiais de Roma. A Federação Internacional de Natação divulgou com algum atraso o ranking mundial de 1993, onde figuram 10 atletas nacionais numa evolução de assinalar. Subimos de 2 nadadores em 74 a 10 em 93, é um parâmetro revelador de que temos subido gradualmente ao longo destes anos. Individualmente, Joana Soutinho foi a melhor, mas a estafeta feminina de 4 vezes 100 estilos excedeu todas as expectativas. A estafeta feminina de 4 por 100, o 14º lugar, é inegavelmente um resultado de grande categoria internacional. A Joana Soutinho, sem dúvida, pela entrada imediata no ranking, logo nos primeiros 50, é um fator de grande relevo. Agora, todos os caminhos vão dar a Roma, a cidade italiana que receberá o Campeonato do Mundo já em setembro. Há todas as razões para acreditar nas boas braçadas portuguesas. De imediato, a qualificação de 10 nadadores, a perspectiva de termos mais 3 até os nacionais absolutos e a possibilidade de, nos próximos mundiais, começarmos a atacar os mínimos olímpicos. Mas a meta principal fica bem mais longe, do outro lado do oceano, onde em 1996, nos Jogos Olímpicos, Portugal tentará estar ao mais alto nível. Para já, as tabelas de mínimos divulgadas pelo Comitê Olímpico Internacional vão tirar algumas dúvidas. As tabelas internacionais põem a verdade a nu. Quem tem categoria vai aos Jogos Olímpicos, quem não tem categoria internacional não vai. A natação portuguesa, portanto, fará aqui um grande exame para ver se de facto tem atletas de categoria internacional ou não tem. São as avaliações possíveis no ano de todas as vitórias chinesas. Vamos fechar esta primeira edição dos Donos da Bola com o resumo dos momentos que fizeram a história da semana que passou. É o final dos Donos da Bola. Voltamos mais logo após o último jornal com Nuno Santos. A informação regressa à SIC às 17h20 com Conceição Lino. É tudo. Tenha uma muito boa tarde.